prepara-te! Seja bem-vindo ao seu canal Show TV das Estrelas com mais um Hora de Big Brother. Pois é, gente, primeiro paredão já foi formado, tá? E hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre a dinâmica do programa de ontem, tá bom? Então aproveita aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa aquele like, explode no like e nos siga também lá no nosso Instagram. O vídeo de hoje tá cheio de novidades, cheio de informações bem interessantes, né? Que pra gente que acompanha o reality, tá bom? Então vamos direto ao assunto. Olha só, lá no quarto do líder, tava lá o Negro Di, o João, a Lumena, a Carol Conká lá conversando, né? Falando do que aconteceu com o Lucas, que ele pirou, que ele, né, deixou a casa toda em, como é que chama? Em estresse. E aí, gente, vocês acreditam, né, que a Carol, né, a militante de Taubaté, ela e Lumena, todas duas militantes de Taubaté, simplesmente a Carol chegou lá nessa hora que eles estavam reunidos no quarto do líder e falou mesmo assim, gente, ela disse que ia pedir pro Luca, tá, fechar a merda da boca, entendeu? Porque era difícil comer perto dele, entendeu? E a atitude da militante, né, de Taubaté, da Lumena, que tava lá do lado, não falou nada, entendeu? Ouvindo a Carol falando isso do Luca e ela não falou nada, ficou quietinha. Ainda a Carol Conká virou, né, assim lá pra turma e falou o seguinte: sabe o que a gente deveria falar para ele? A gente vai comer aqui e você vai comer depois, sozinho. Falou mesmo assim, tá? Aí só que ele, né, ficou lá na cozinha, ele lá na cozinha, né, ele não tava sozinho, a Sara tava com ele. E aí ele comeu lá, né, na mesa, a Sara lá arrumando as coisas. E aí comentou com ele, né, que ele pensasse um pouco mais antes de falar as coisas. Porque ele já chegou lá na casa como um dos favoritos e agora ele tá lá embaixo. E ele ficou lá, né, ouvindo e refletindo, né. Aí no meio do caminho ele saiu lá da cozinha. O que foi que aconteceu? Ele encontrou com a Carol, né? Ele aproveitou, chegou lá pra Carol e agradeceu, né, por ela ter gritado com ele. Ela ficou assim, né? Não sabia se ele tava tirando onda com a cara dela, né? Porque agradeceu porque a pessoa gritou. Aí ela pegou pra não ficar por baixo, como sempre. Disse que o grito dela foi de decepção e ira, né? Mas que ele, né, tentasse refletir para ver se ele melhoraria, né? Tinha a chance dele dar uma melhorada, mas que ele refletisse, tá? Aí passou dessa cena aí deles dois e mostrou o quê? Mostrou a Lumena, né? A que eu chamo ela de militante de Taubaté, né? Estava lá na piscina conversando com a Carla Dias, né? A Carla Dias que foi conversar com ela, né? Foi toda moadinha lá e conversou com ela e disse mesmo assim, vou ler direitinho pra vocês que eu anotei tudo perfeitinho. Ela falou mesmo assim: se você quer que as pessoas se aproximem de você, crie um espaço para que as pessoas se aproximem. Não espere das pessoas que elas cheguem até você. A Lumena falou isso pra Carla, né? Agora eu te pergunto, se a Carla tem que fazer um espaço para as pessoas se aproximarem, por que a Lumena também não faz? Por que tem que partir da Carla, né? Que doideira, viu? Eita, mulherzinha que tá complicada. Aí a Carla falou mesmo assim: isso deveria ser dos dois lados, não acha, né? Que as pessoas deveriam se conhecer? Ela falou certo, né? Tem que ser o quê? Dos dois lados. Aí a Lumena, né, lá retrucando, falou mesmo assim: quem estava na televisão era você. Então, assim é difícil para mim que não estava na televisão. Oi. Gente, pensa, a menina é artista e ela que tem que ir lá onde o povo tá, né? A Lumena lá numa soberba assim, né? E a menina toda lá acanhada, ela veio com a dessa dizendo: quem está na televisão é você. Gente do céu. Aí a Carla falou que também podia ser difícil para ela, né? Independente dela estar na televisão, porque ela é tímida, né? E por que não é que ela aparece na televisão que todo mundo tem que esperar alguma coisa dela, né? Aí a Lumena falou mesmo assim: não é que a humanidade tem que entender que você não é aquela artista. Isso é uma responsabilidade sua. Ou seja, ela quer dizer que não é problema das pessoas, que as pessoas estão olhando aquela artista e aquela artista é tímida, talvez. Isso aqui é uma responsabilidade de quem? Da Carla e não da humanidade. Gente, pare e pense lá, espiziando a menina, viu?
A Lumena aproveitou e ainda falou que o Fiuk, né, também era artista, né, deu a entender, e que estava ali o tempo todo infernizando ela, se humanizando, confraternizando com todo mundo, com quem diz, se ele tá fazendo isso, por que você também não pode fazer, né? Olha só. Aí a Carla falou mesmo assim, eu senti que teria que partir de mim de alguma forma, mas ela não sabia como. Ou seja, a coitadinha, né? Ela ficou lá pensando, não, eu vou ter que dar o primeiro passo, né? Porque se eu não der o primeiro passo, ela não vai dar, né? Mas não sabia como. Pensa na angústia da Carla Dias, né? Aí eu fico perguntando, né? Por que partir da Carla? Né? Onde é que tá escrito que tinha que partir da Carla? Poderia ter partido também da Lumena, né? A mina fica dizendo que fica pisando em casca de ovos, que se sente super deslocada, né? Falando que ela não estava superior a ninguém, que todos ali eram iguais, né? E aí que as pessoas poderiam ir falar com ela, que não tinha problema nenhum, que elas estão juntas de igual para igual, né? A Carla Dias falando. A Lumena, numa soberba, disse que aí já não sabia. Que se elas estavam de igual para igual, já não sabia. Pensa, gente. Meu Jesus Cristo, muito difícil essa Lumena, viu? Aí a Carla Dias falou, até te peço desculpa porque não cheguei antes. Olha só como chegou a Carla Dias a pedir desculpa por não ter se aproximado antes. Vê se pode. Meu Jesus. Eu lá, minha filha. Aí a Lumena falou mesmo assim, de boa, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Ué, mas se é de boa, se a coisa acontece quando tem que acontecer, por que ela ficou lá nessa pose esperando que a menina se aproximasse dela? Por que ela não pode se aproximar da menina, né? E depois é militante, né? Militante de Taubaté. Psicóloga de beca, né? Ou seja, aquela psicóloga que não tem experiência, porque eu acho que essa Lumena não tem experiência, ela só tem mesmo lá o diploma. Sabe aquele povo que se forma na teoria e não tem prática? Porque, minha filha, não é possível, né? Não é possível que uma pessoa dessa tenha prática. Aí a Carla, né, no meio do caminho, encontrou com o Fiuk, foi lá conversar com ele, e o Fiuk todo lá, todo zen. Gente, o Fiuk parece que tá participando de uma seita, né? Meu Deus do céu. Aí ele falou ele falou mesmo assim, né? Falou que não é porque ela é uma atriz, que ela falou pro Fiuk que não é porque ela é uma atriz, que ela que tem que ir lá falar com as pessoas, né? E ele falou que ela tinha que entender, né, a posição dela de mulher privilegiada, de mulher branca. Gente, agora pensa, meu Deus. Ainda falou mesmo assim, ó, a gente não fala, eu quero conhecer você. A gente conhece, né, o Fiuk falando pra ela, né, dizendo que ela não pode chegar nas pessoas e falar assim, eu quero conhecer você. Não, que as pessoas se conhecem naturalmente. Aí o Fiuk, o Fiuk falou também que às vezes eles estão conversando e que como é que chama? O Fiuk falou que às vezes eles estão conversando e que a Carol, né, tem a opinião dela e a Carla quer chegar e impor a opinião dela, né? E que ninguém precisa fazer nada, que Carla tem que ser mais natural e entender o lugar de cada um, entendeu? Aí a Carla ficou super chocada, né? Oi? Eu tô querendo impor minha opinião? Nossa, aí ela falou que se chateou muito, né? Ele, né, que se chateou muito porque eles dois, aí a Carla falou, né, jogou na cara do Fiuk, que se chateou muito porque uma vez ela se aproximou e eles dois estavam conversando e quando ela chegou, eles saíram, se distanciaram e ela ficou super sentida, né, sentindo que estava sendo deixada de lado, excluída, né, e deixaram eles lá e que eles não queriam conversar com ela, né, então ela ficou, né, na dela. Aí o Fiuk falando que não era que eles não queriam, né, conversar, que eles estavam mesmo em outra vibe, né, em outro lugar. Tinha nada a ver, né? Deixar essa menina ali do lado, entendeu? Ou colocar essa menina no meio da conversa, ou mudasse de assunto, mas você se levanta e troca de lugar, é constrangedor, né? É constrangedor. Depois ela fica se queixando que a menina não se aproxima lá, a Lumena. Ai. Nesse meio tempo, sabe o que aconteceu? A Carla Dias, tadinha, foi lá conversar. E ela chorou, viu? Ela chorou, né? O Fiuk ainda abraçou ela. Segura essa aí, viu? O Fiuk ainda abraçou ela. Aí depois passou lá pra dentro da casa e ela foi conversar com o João. E aí ela perguntou pro João, né? Se ela tava sendo fria, se ela tava fazendo se entender errado com as pessoas. E o João disse que não, que ela tava de boa, que ela é uma menina simpática, né?
e que ela perguntou se ela deixava as pessoas falarem, e ele disse claro e tudo, né? E aí, meu filho, e a Lumena, gente, ela tava lá conversando com o Gilberto, dizendo que tava achando que o Fiuk tava, né, afim dela, porque o Fiuk vira e mexe tava falando que eles tinham uma conexão, né? E ela tava preocupada porque ela tem uma pessoa aqui fora. Mas vem cá, a Lumena, pelo que eu me lembro, eu não sei se ela falou lá no programa que ela também gostava de homem, né? Eu acho que ela não disse que se ela era bissexual, né? E isso tava deixando ela muito preocupada, o fato do Fiuk tá falando toda hora que tinha uma conexão com ela, né? E que ela ia chegar junto e ia conversar com ele. Pensa, gente, será mesmo que o Fiuk tá afim da Lumena? Ah, com certeza que não. Imagina o Fiuk, ele tá lá fazendo um personagem, gente, tá? Ele tá se queimando, né? Ladeira abaixo, tá ali. Aí, menina, o que aconteceu? O PJ resolveu dar uns conselhos pro Luca, né? Porque o Luca chegou lá dizendo que era muito fã dele, que a música do PJ tinha mudado a vida dele, a vida da mãe dele. Aí o PJ disse, não, eu vou lá dar um papo reto com esse menino. Aí o papo foi longo, gente. Aí eu escrevi aqui tudo bonitinho, vou ler aqui pra vocês, porque não tem como resumir não, porque ele falou muita coisa, né? Ele disse mesmo assim, ó, eu me decepcionei muito por você, por vários motivos das coisas que aconteceram aqui. Mas eu me sinto responsável, me sinto na obrigação de vir falar com você, porque eu sei da contribuição que o meu trabalho teve na sua formação pessoal. Que o Lucas pegou e jogou um papo de fazer todo mundo ir embora, né? De ficar só os pretos contra os brancos. Quando ele entendeu isso nas músicas dele, ele é filho de pai. O PJ perguntou, né, pro Lucas, quando foi que o Lucas entendeu dessas coisas na música do PJ? Porque o PJ não fala disso, né? Que o PJ é filho de uma mãe branca, de um pai preto, e que ele é casado com uma mulher branca, que ele tem um filho branco, né? Que ele nunca pregou isso de separação de negros e brancos, e que o que ele prega é o respeito e a igualdade, e que todo mundo igualdade. Tudo que ele encontrou quando ele entrou lá na casa foi sorriso. Tudo que o Lucas também encontrou foram sorrisos. As pessoas te amavam de graça e que ele era um dos favoritos para ir longe. Ter um nome lá no topo. Que PJ tem 20 anos de rap. Aí, nesse meio tempo, né, a Carla foi lá também conversar com o Lucas, tá? Deu uns conselhos para ele, viu? Falou mesmo assim, disse que se ele quisesse conversar com ela, ela estava lá para conversar com ele. Falou de boa, né, para Lucas. Isso tudo antes da formação do paredão, tá? Aí também passou a Juliette e a Vitube conversando. A Vitube falou para Juliette, né? E aí a Vitube conversou com a Juliette, né, falando que algumas pessoas estavam chateadas, mas que a Vitube vai ficar do lado da Juliette, né, que vai dar uns cascudos na Juliette. Não, vamos ver se essa amizade vai fluir. Eu acho que não, porque eu acho que aí a Vitube já andou também aí, né, dando umas derrapadas com a Juliette. Não diretamente com a Juliette, mas do lado do pessoal que fica falando mal da Juliette. Agora, olha só, lá no quarto colorido, tava quem? Tava lá a Lumena, a Carol e o Fiuk, né? Aí a Lumena foi pra lá falar, dizendo que a Juliette pediu pra falar lá na hora da formação do paredão, né? Que vai ter que falar quem é que o grupo G6 vai indicar. Ela queria falar, a Juliette, né? E aí a Lumena tava lá falando que a Juliette pediu pra falar, rindo dela, gente, né? Que iria falar, e o Fiuk dizendo que ela não podia falar, disse que ela não tem cuidado para falar, que ela só fala merda, farpas, e que a família devia estar envergonhada. Isso a Carol falando da Juliette, entendeu? Que ela é uma inconveniente do rolê, tá? E o João, gente, a coisa que eu fiquei mais assim, o João chegou lá e ficou rindo também. Aí tava o João rindo da Juliette, o Fiuk, a Lumena, mas está todo mundo rindo da menina, tá? Aí eu fico me perguntando, poxa, o João é um professor, né? Ele trabalha com alunos e na hora que ele dá risada, de uma certa forma, ele tá sendo também conivente com esse tipo de comportamento, né? Ele, no mínimo, poderia se ausentar ou chegar junto com a Carol, com o Caio e falar alguma coisa. Não, então, assim, pra mim também ele já tá perdendo ponto. Já tá perdendo ponto.
Então, lá no quarto do líder, tava a Lumena, o Nego Di conversando. E o Nego Di perguntou realmente se o G6 ia indicar o Rodolfo, né? Porque na melhor opção seria que o GC indicasse a Thaís e deixasse o Rodolfo para casa, né? Que o Rodolfo era muito discreto, que ele não socializava, que ele estava em um jogo. Mas, gente, vem cá, as pessoas, tudo bem que ali é um reality, né? Mas as pessoas têm seu caráter, entendeu? Cada um, né, tem que respeitar um pouco o espaço do outro. E o jogo começou agora. Então, o Nego Di estava lá criticando o jeito de ser do Rodolfo, né? Enfim... E que a Thaís não é a opção da casa, né? Ou seja, que se ele deixasse o Rodolfo com certeza ia ser a opção da casa e a Thaís não ia ser. Mas o GC não mudou de opinião, não. Indicou realmente o Rodolfo, tá? E aí, a Sara foi emparedada pelo Big Fone, tá? Aí começou já a votação, né? Aí o Thiago Leifert entrou, né? Disse que os monstros poderiam, né, já tirar a roupa, inclusive deu um puxão de orelha lá no Rodolfo, né? Disse que monstro a gente não dá para amigo, que monstro não é uma coisa legal, tá? E aí ele ficou meio assim escabriado, Rodolfo, viu? Então, né, o Thiago Leifert lá na sala reuniu todo mundo e aí falou também com o Rodolfo, né, que era o anjo, para quem é que ele ia dar o colar, né? Para quem é que ele ia imunizar. E aí, claro, né? Todo mundo já sabia, ele imunizou o Caio, que ficou super feliz, né? Ou seja, o Caio não está no paredão. E aí deu aquele abraço gostoso. E aí, né? Seguiu a votação. O Nego Di, que era líder, né? Indicou logo a Kerline, tá? Então a Kerline foi indicada pelo Nego Di, né? Ele deu justificativa que apesar dela ter sofrido muito, né? Inclusive, esse sofrimento que ele falou não passou na televisão, ou seja, o povo lá que assiste a televisão, né? Não deve ter entendido muito, né? Porque a edição realmente não mostrou as coisas que o Lucas fez pra Kerline, tá bom? Mas que infelizmente ele ia ter que indicar ela, né? Bom, enfim. Aí o grupo G6 foi lá, né? A Lumena falou, foi o porta-voz, indicou o Rodolfo. Aí começou a votação, meu povo. A votação foi o seguinte: Lucas Pence. Vocês lembram que a Carlinha tava lá, né? Dando um ombro pro Lucas, falando se o Lucas quisesse conversar com ela e tal, tudo bem, né? Foi lá solidária com ele. Vocês acreditam que o Lucas votou na Carla Dias? Pois é, votou na Carla Dias dizendo que ela foi agressiva com ele. Não sei quando foi que a Carla Dias foi agressiva com ele, entendeu? Eu sei sim que uma vez ele entrou lá no quarto, né? Em algum programa aí. E ela pediu para ele sair, mas pediu com educação, né? Ela não foi agressiva, né? Talvez não tenha sido fina no pedir, talvez tenha sido impaciente, mas agressiva ela não foi não, né? Aí depois do Lucas veio a Juliette, né? Que votou na Thaís, disse que não tinha nada contra a Thaís, mas não teve muita oportunidade de conversar com ela. A Pouca votou no no Arcrebiano, né? Porque disse que a pessoa que ela queria votar estava imune, então ela votou no Arcrebiano. A Kerline foi e votou também no Arcrebiano, porque disse que estava mais distante. O Arcrebiano votou na Camila, porque disse que também era falta de afinidade. O João votou no Arcrebiano, tá? Disse que também ele não era próximo, tá? Agora sim, que seria até incoerência, né? Porque ele também já mandou pelo Big Fone, então voltou de novo no Arcrebiano, porque o Arcrebiano foi pelo Big Fone, mas depois se salvou no próprio Big Fone, né? Vocês lembram aí? O Arthur voltou na Camila, disse também que tinha dificuldade de aproximação com ela. O Caio voltou na Camila, disse também que não tinha assunto para conversar com ela, tá? Mas que lá na frente talvez poderiam até ser amigos, mas também ficou chateado demais com a Camila, porque ela naquela treta da Avon, né, onde os meninos se vestiram de mulher, né, se maquiaram e imitaram nós mulheres, né? Que pra mim eles não imitaram nenhum travesti, eles estavam imitando as mulheres. Disse que ela duvidou que se ele não tivesse feito aquilo de realmente para provocar, né? Que fosse feito de má fé. Por isso que ele voltou na Camila. A Thaís voltou no Arcrebiano, dizendo também que a pessoa que ela queria votar, infelizmente, estava imune, então teve que votar no Arcrebiano. A Carla Dias também votou no Arcrebiano. Vitube votou também no Arcrebiano, né? Mas que disse que, na verdade, ela queria votar no Lucas, mas o Lucas estava imune, né?
A Camila voltou também no arcrebiano, né? Diz que ele era um pouco distante. O Fiuk, gente, vocês acreditam? O Fiuk voltou na Carla Dias, depois de abraçar a menina, dar o ombro, eles eram amigos, né? Já daqui fora voltou na Carla Dias. O Twitter, todo mundo lá dizendo que ele é um falso, né? A Carol, isso eu não entendi. A Carol voltou, entendeu? No Fiuk, né? Só que, pensa... o Fiuk tava imune. Como é que chama? O Thiago falou pra ela, né? Que o Fiuk estava imune. Mas, gente, o Fiuk tá sempre do lado dela, ouvindo ela falar as boboseiras que ela fala da Juliette, né? Mas mesmo assim, ela foi lá e votou no Fiuk. Aí não podia votar no Fiuk, né? Porque ele estava imune. Mas eu pensei, se ela queria... Ela fala tanto mal da Juliette, por que ela não votou na Juliette? Incoerência, né? A Juliette estava imune. Ué, o Fiuk também estava imune, entendeu? Ela esqueceu que o Fiuk estava imune. Por que não esqueceu da Juliette? Enfim. Aí ela votou realmente... Desculpa, na Carla Dias, tá? Votou na Carla Dias. Eu acho que ela tá com ciúme do arcrebiano, né? Eu acho que ela votou na Carla Dias por causa disso. Tá? Ai, ai. E o Rodolfo votou no João por falta de opção, tá? O Gilberto votou no arcrebiano, né? Porque disse que tá pensando lá na frente, que o arcrebiano é forte, é bom de prova, então que ele quer tirar uma pessoa que, né, não vai dificultar o desenvolvimento dele no jogo, né? Então, pensando assim, ele tirou o arcrebiano. A Sara votou no João, né? Disse que é o menos próximo. A Lumena votou na Thaís por falta de afinidade. Projota, né? O Thiago agradeceu ele pelo fato dele ter conversado com o Lucas, né? Eu achei desnecessário. O Thiago não tinha que conversar nada. Não tem que levar esse tipo de informação, porque, imagina, ele agora até chorou. Isso é uma informação até pessoal dele. Ele não tinha que falar isso, mas enfim. Votou na Thaís por falta de aproximação. Mas disse, quem sabe lá na frente poderia até rolar uma aproximação, né? Mas no momento eles não são próximos. Aí os 5 participantes mais votados, né? E entre esses 5 participantes, o arcrebiano teve 8 votos, tá bom, gente? Aí o Nego Di pegou uma caixa, né? Que o Thiago mandou ele pegar uma caixa. Dentro dessa caixa, ele tirou lá um nome. E esse nome tinha que escolher alguém para falar de quem era o voto, né? Que a pessoa tinha votado. Aí dentro do papelzinho que o Nego Di tirou, tava lá o Caio. Aí o Caio foi e pediu para saber o voto do Arthur. Só que aí, gente, por que não pediu do Fiuk, né? Fiquei pensando, pede aí do Fiuk, pede aí. Não, pediu do Arthur e o Arthur foi lá e disse que votou na Camila, né? O Arthur foi lá e disse que votou na Camila. Falar nisso, votou lá na Camila, né? Aí teve a prova do bate e volta, né? Que foi Sara, Rodolfo e arcrebiano. A prova era o seguinte: tinha lá uma banheira com vários peixinhos. E o peixinho que tivesse a cauda dourada, né? Ia tirar um do paredão. Aí foram os 3 lá, né? Pra área externa. Dentro de uma urna, eles tiraram um número, que era a ordem, né? Que cada um ia jogar. Então, a Sara tirou o número 2, ou seja, ela ia ser a segunda pessoa a ir lá tirar o peixinho. O arcrebiano tirou o número 1 e, consequentemente, o Rodolfo ficou em terceiro lugar. Aí o arcrebiano, na hora de tirar lá o peixinho, gente, vocês acreditam? O peixinho dele tava com o rabo dourado e aí ele saiu do paredão e ficou lá feliz da vida. Agora pense, 8 pessoas votaram nele, entendeu? E ele se livrou do paredão, né? Se livrou do paredão, sim. Aí ficou 30 segundos para ele se defender. E agora tem uma novidade, né? A novidade é que você também pode, na hora lá da sua defesa, falar quem quer que você quer que saia lá desses 3 adversários que estejam lá concorrendo no paredão, tá? Então, gente, foi isso. E aí os emparedados são Rodolfo, Kerline e Sara, tá bom? Me escreve aqui embaixo pra quem é que você tá torcendo, pra quem é que você quer que saia. Eu acho... Ai, gente, eu acho que talvez a Kerline, né, seja um pouquinho mais fraca pra sair. A Sara, eu tô assim com o pé atrás, porque inclusive, quando ela voltou assim pra casa, né, a Juliette foi lá, eu acho que ela foi pra dar um abraço. Teve gente que disse que ela tava dando água, mas não foi água não, que eu gravei, eu tirei vários prints, e ela tava com um copo na mão, segurando aqui com essa mão, e ela botou a mão assim com quem realmente ia dar um abraço.
E a Sarah botou assim no ombro dela e falou assim, não, obrigada. Mas ela foi lá, abraçou a Carol, abraçou a Karina, abraçou todo mundo. Mas a menina que tava lá, que foi lá acolher ela não abraçou, gente. Eu achei muito chato, né? Bom, enfim, escreva aqui embaixo pra quem você está torcendo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, gente. Deixar aquele like, explode nesse like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau.